Bom, queria começar já te agradecendo. É uma baita honra para mim estar falando desse assunto que é, de fato, o assunto que eu mais gosto, né? Cultura, liderança e valores, com alguém que eu respeito tanto nessa área, né? Que eu admiro aí demais, que é você, nessa empresa que eu sou apaixonada. Então, queria começar agradecendo aí, é uma honra tripla. Vou começar te fazendo algumas perguntas pessoais, tá? Queria Vamos que você lá. contasse para a gente aí qual é o teu propósito de vida. Essa é uma pergunta interessante porque, né, muitas vezes as pessoas hoje em dia falam muito em propósito. Propósito, né? Não era uma coisa que até uma década atrás as pessoas tinham uma visão, tinham um sonho, mas não se falava na coisa do propósito, né? Você trabalhava para muitas vezes alguns poucos afortunados assim, e privilegiados se encontravam nos seus trabalhos. Muitas vezes era sustentar, é ter uma segurança, fazer um concurso e ter uma segurança para a família e tal. E até que, né, novas gerações, nova forma de encarar o mundo e as coisas, fez com que as pessoas começassem a olhar para algo mais. Né? E o tempo foi me ensinando um pouco o que era, né? Qual era o meu propósito efetivamente, onde é que estava a minha paixão. E assim, eu digo hoje, eu tenho plena convicção de que o meu propósito maior é poder ajudar de alguma forma pessoas ao meu redor, seja no esporte ou as atividades que eu me envolvo, a crescerem, a se tornarem melhores, a evoluírem, né? A não se conformarem com algo que não é o real potencial delas, né? É algo que eu realmente acredito nisso e acho que eu tenho, digamos, eu desenvolvi a minha capacidade de fazer isso com as pessoas, eu acho, né, pelo meu histórico e tal, daquilo que eu fiz. Esse é um pouco disso. E assim, quando eu falo com jovens, a minha pergunta é o seguinte: se você ganhasse na loteria hoje, ou ganhou lá uma centena de milhões de reais, não precisasse mais trabalhar, nem você, nem seus filhos, o que você faria pelo resto da sua vida? Eu continuaria, se pudesse, trabalhando na empresa que eu estou, que eu adoro, eu amo, eu ficaria aqui. Poxa, eu continuaria dando treino, eu continuaria com as equipes, eu adoro isso. Então tem um pouco disso, olha, mesmo sem ganhar nada, né, e literalmente na crise agora, o esporte está vivendo uma situação muito complicada, para conseguir manter um projeto que tem mais de 23 anos, começou com o Rexona lá atrás, Paraná e tal, e hoje é o Sesc do Rio, eu zerei o meu salário, que é a forma de eu, primeiro, dar o exemplo e poder chegar para as pessoas e negociar uma redução drástica. Eu tinha uma redução de orçamento de mais de 50%, portanto, eu tenho que ir reduzir daqueles que eu posso reduzir. Eu não posso reduzir alguém que ganha um salário que ele subsiste com aquilo. Né? Estamos todos nós num certo momento de hibernação, digamos, a maior parte. Né? Você me disse antes aqui que, puxa, a empresa, em função do mercado de trabalho, está operando, está fazendo, né? Então vocês estão aí focados em fazer ações bacanas para ajudar as pessoas e as empresas nos pequenos negócios que estão emagrecendo. É o momento de hibernar. Agora, só que tem gente que não tem gordura para hibernar. Né? Essa aqui é a grande preocupação do momento. Né? A primeira, obviamente, é a saúde, a vida das pessoas, integridade. Mas o segundo momento também tem a ver com saúde, inclusive mental, porque as pessoas perdem empregos, as famílias ficam desestruturadas, etc. Tal, ansiosas. Então, existe aí. Mas eu acho que esse é um pouco um pouco até da vocação. Eu Uhum. descobri que era um pouco dessa vocação, que eu lá atrás não tinha muito essa noção. Era só, imaginava que fosse só ganhar campeonato. Ok, é um resultado, né, um subproduto daquilo que a gente trabalha para conseguir. Mas não é só isso. Maravilha. Embala para mim aí, segue, fala para mim teus principais valores, se você tivesse que nomear. Primeiro é integridade, assim, no sentido de você não enganar ninguém, não ser enganado, você não, né, não. As pessoas sempre falam isso, né? Qual é o maior ativo da nossa empresa? As pessoas. Virou um lugar comum. Ah, nas pessoas, ele fala. Mas aí quando vem uma crise, a primeira coisa é sai demitindo. Peraí, então, walk the talk, né? Você não é consistente naquilo que você fala e que você, né? Que exemplo é esse? Né? Então, eu acho que isso aí, você ter uma transparência com as pessoas e poder realmente cuidar, care das pessoas é algo muito importante. Então, tem um valor que assim que é a preocupação com gente. Segundo ponto, eu acho que é a questão de time. Para mim, isso é consciência coletiva. Nós vemos um momento hoje que muitas coisas me preocupam ou me ocupam, né? Muito. Mas assim, né, a reflexão. Mas existem várias formas de você fazer com que um grupo de pessoas se torne um time. Primeiro, ter um propósito comum, né? Compartilhar valores, faz com que a gente, né? Ok, forme um time. Mas tem uma outra maneira de você formar um time. É quando você elege ou surge um inimigo comum. Exemplo,
Eu vou dar um exemplo aqui meio banal, assim, bobo na minha cabeça agora. A minha empresa de navegação. Digamos que você tem lá os navios lá, tal, navegação, e outra empresa com a qual vocês nem se relacionam muito bem, um concorrente com o qual vocês não têm uma boa relação, né? Mas digamos que eles pintaram os piratas no meio do caminho. Né? É um inimigo comum a vocês. Embora vocês não tenham, vocês se tornam um time para combater né, aquele inimigo comum. O Brasil não está demonstrando a capacidade de se tornar um verdadeiro time quando há um inimigo comum tão claro, está aí, né? O mundo está, né, combatendo esse mesmo inimigo. E a gente fica nessas brigas, picuinhas e coisas e tal, permanentemente. Não é a hora de verde, vermelho, azul, branco, direito. Claro, é a hora de focar, tem que ser focado. A gente não tem capacidade sequer de disciplina, tem a ver com disciplina também, que é um outro valor importantíssimo, né? De focar naquilo que é realmente importante. A nossa incapacidade de fazer isso é uma coisa que me assusta, como questão da consciência coletiva. E isso aí, que é o grande inimigo do time, entra o ego. Muitos deles estão ali para agenda própria, ou egos gigantes, inflados, né, e querendo mais, etc. Então, esses são valores importantes, time. A outra é assim, a questão da disciplina, treinamento, ou seja, capacitação. Né? Nada substitui a capacitação. No nosso caso, no esporte, é o treinamento. No caso de uma empresa, você conhecer do seu produto, conhecer do seu serviço, conhecer dos processos, se capacitar permanentemente, conhecer das suas pessoas. Quanto mais eu conheço, me aproximo, entendo, mais condições de dar um feedback correto, mais condições de estimulá-las corretamente. Como é que eu vou motivar? Aquela pessoa tem que ser desafiada. Ao ser desafiada, ela rende muito. Aquela outra tem que trabalhar um pouco a autoestima porque ela é mais insegura. Se eu não conhecer e não me dedicar ao processo de conhecer as pessoas, eu não tenho como realizar meu trabalho. Então, eu acredito nisso, né? A integridade, acredito, né, no time como sendo, né, em inglês, team first attitude, atitude de time por primeiro. Eu acho que o time tem que estar acima das individualidades. A gente respeita a meritocracia, mas tudo, né, ela tem que convergir em direção ao que é o melhor para o time. Né? A questão do trabalho, da dedicação, da capacidade de superação trabalhando, disciplina tem a ver com isso. Acho que assim, esses são alguns dos principais. Humildade. Porque quando a gente fala assim, que uma das coisas mais importantes é você estar sempre no modo aprendizado, sempre aprendendo, tentando, tem a ver com humildade. Tem a ver com duas coisas, humildade e autoconfiança. Porque a pessoa muitas vezes ela tem uma certa arrogância porque ela não tem confiança. Então, por ser, né, frágil no ponto de vista de confiança, então ela se protege atrás de uma arrogância absolutamente sem motivo, sem nenhum sentido. Né? Então, eu acho que a humildade é algo muito importante. Porque a humildade te faz ouvir, né? Você entende que você tem limites, você assume as suas fragilidades, vulnerabilidade, né? Então, e humanidade, porque somos humanos e temos, né? Eu acho que são coisas muito importantes. Você conseguiu passar aí por umas 30 perguntas que eu tinha listado aqui. Bom, maravilhoso. Que a gente vai respondendo todas. Me diz uma coisa, que esporte que você faz hoje e a importância que isso tem para você, né, no autodesenvolvimento? Vamos lá. Quer dizer, eu fiz muito esporte na minha vida. E mesmo no voleibol, que foi onde eu, obviamente, dediquei mais tempo, eu nunca tive um grande talento comparado aos grandes jogadores, realmente. Era ok. Bom jogador, me treinar, então, ok. Eu cheguei à seleção. Era reserva. Reserva, mas reserva da seleção brasileira é muita coisa. Né? Mas é o que é. E, assim, eu sempre admirei muito essas coisas de endurance, de resistência, porque tem a ver com força mental. Tem a ver o seguinte, olha, um esporte de muita endurance, resistência, dificuldade e tal, te coloca no teu lugar. Por exemplo, ciclismo. Eu adoro pedalar, etc. Tal. Então você vai para uma montanha. Aquilo ali te põe na dimensão correta de que você... Não, eu vou dominar essa montanha. Vai nada, você vai chegar lá, no teu passinho, como ela deixar você chegar lá, entendeu? O triatlon tem uma coisa assim, até de uma dificuldade ainda maior. Né? Pena que eu tenha, digamos, despertado para essa coisa tão tarde. Assim, gostaria de ter um pouco mais cedo, mas minha vida realmente, em função de excesso, não é que hoje seja menos intensa, mas a minha rotina não permitia. E eu também não... E assim, eu adoro isso. Adoro essa coisa sabe? E as tribos são muito legais. É como todo lugar, você tem gente muito bacana, a gente não tanto, mas tem muita tribo bacana. Na questão da dificuldade, o cara vem cá, entra na roda aqui, vamos lá, no ciclismo. Você tá ali, o cara dá uma força para você no meio de um negócio qualquer, né? Ou você fura, o pessoal para te ajudar aqui.
Tem N coisas que eu acho muito bacana. Podem parecer individuais, alguns desses esportes, mas são muito coletivos, porque as tribos, sabe, se ajudam muito, tem uma conexão bacana, se conectam até no sofrimento, né? Eu acho isso muito legal. Então eu falo, e para mim é muito importante, primeiro a saúde, né? Você se manter ativo. E assim, eu às vezes até me pego, cara, eu acho que eu tenho muito menos idade do que eu tenho, então, mas não tenho, eu tenho a minha idade, então não adianta você querer, mas me mantém ativo, me mantém, sabe? E a coisa da endorfina. Eu, quando faço exercício de manhã cedo e faço um bom exercício, aquilo me mantém com combustível lá em cima para ir até o final do dia. Eu comecei às 5 hoje, estamos aqui e tal, eu não parei, parei meia hora para almoçar, só foi que eu parei. Aqui, ali, mas assim, me sinto bem. E o esporte gera isso, atividade esportiva. Cada um na sua, também não é isso aqui, não. Eu gosto mais de fazer umas de yoga, que é extremamente difícil. O cara que faz bem yoga, cara, é complexo sustentar posições uma série de flexibilidade. Eu sou, tentei zero, mas tem muita coisa interessante aí para. Então, cada um na sua, mas alguma coisa que realmente cuide de um dos níveis humanos, que é o físico. Né? Então, falando do físico, acho que isso é importante em vários aspectos. Você começou a meditar há pouco tempo, né, Bernardo? Uhum. Conta pra gente aí como é que tá essa introdução da meditação na tua vida. É muito interessante. Eu fiz, porque assim, é tão agitado, a cabeça não para e tal, eu tentei, sabia, olhei um livro, legal, fazer um negócio, mas aí até um pessoal do pedal me indicaram uma pessoa, um rapaz chamado André Elkind. Cara, porra, aquelas figuras, é jovem ainda, mas já parece um guru, mesmo jovem que é. Até assisti uma live dele com o Marcelo Gleiser, que é aquele brasileiro, cientista fantástico, jogou vôlei, inclusive, foi meu companheiro de seleção carioca, assim, meu parceiro, minha idade. Cara, a live foi muito legal, que falava um pouco dessa coisa né, um pouco além das nossas compreensões, né, mais mundanas, assim, muito bacana. Então, o André King, eu fiz um trabalho com ele, veio aqui em casa, fizemos umas 8 sessões, entre ele falar um pouquinho do que era o processo mesmo, né, científico e como é que isso atua segundo os estudos na sua cabeça, no seu corpo, etc. Tal, como é que a meditação ela pode te levar a certos equilíbrios aí. E também falou de muitas coisas interessantes. E nós meditávamos, quer dizer, começamos a prática juntos. Né? Tem um pequeno mental. E eu comecei, ele falou, eu treino 2 vezes por dia. Eu confesso que eu não consigo todos os dias, 2 vezes por dia. Mas todos os dias, pelo menos 15 minutos, mais que ele chama, digamos, de um pós, que são 2, 3 minutos, onde você não repete o mantra e você fica só ali. Os pensamentos vêm e vão. E meditar é exatamente isso. Você não se ocupar deles, deixar eles irem, virem, não se aborrecer com eles, o que é que seja, entendeu? E me traz uma coisa assim mais de foco, centro, me traz uma certa lucidez. É muito interessante. Eu aconselho as pessoas um livro, que é um livro super prático, não é nada de... As pessoas às vezes levam a questão da meditação para uma coisa meio religiosa, em budismo, cada um, seu cada um, e respeito todos. Chama-se 10% Mais Feliz, que é a história de um cara que era âncora, jornalista de uma TV americana e que tem uma crise de pânico, tem algumas coisas, e ele então começa a meditar. É uma história até chega a ser divertida em alguns momentos. Mas é muito interessante, a história é real, tem uma coisa bacana, uma leitura leve e que te faz pensar um pouco. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante e que nos torna mais eficientes no nosso dia a dia, sabe? Te dá uma capacidade de lidar melhor com muitas coisas. Maravilha. Eu vou começar a fazer uma transição aí para negócio, vamos dizer, para empresa. Queria que você, essa pessoa tranquila, serena, né, dissesse para a gente, assim, o que esse modo teu parece um modo de alerta ou constante crise, né? O que isso representa nesse momento e o que isso pode ensinar para a gente e a importância disso, né, de ter esse alerta. Eu acho assim, por exemplo, é claro que essa é uma crise absolutamente, que certamente houve a crise da gripe espanhola, diferente no seguinte aspecto, o mundo não era conectado, embora ela tenha se alastrado rapidamente, mas não tinha essa conexão do ponto de trocar informações, de ver o outro, simplesmente o mundo foi assolado por isso, depois, historicamente, você soube que mortes, que lá. Mas né, ela é diferente da Segunda Guerra Mundial, diferente, não é que mais ou menos, é diferente, ela é gravíssima em todos os aspectos. Né? Morrendo gente para burro, isso é o primeiro ano que demonstra a gravidade da situação que a gente vive. Em relação à crise,
Eu sempre digo que eu tenho esse modo aprendizado, que eu acho que é muito importante. Em qualquer situação você está aprendendo, você perde, mas você aprende. Se você não aprender com a derrota, você não serviu para nada, com o erro que você comete. Tudo serve para aprender. Não, Bernardo falou um monte de besteira, aprendam. Neguem aquilo que é um aprendizado. Então, aprender sempre. A segunda coisa é o que eu chamo de crisis mode, modo crise. É você antecipar, é a forma de você se manter alerta para aquilo que pode acontecer. Se eu falar uma besteira, vocês da navegação me perdoem. Imagina se eu sou o capitão. Claro que hoje em dia tem previsões meteorológicas, etc, 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 uma série de coisas. Mas essa coisa de estar alerta a questões, prever tudo, mas tem sempre um certo intangível. Seja de sei lá, imaginando uma baleia ou alguém que cruza o seu caminho de uma forma inesperada, o que é que seja, coisas podem acontecer. Então você está. Mas quando nós estamos atentos às mais diversas possibilidades, capacitados de lidar com essas, porque a gente está permanentemente ligado, você não baixa a guarda, você não se torna, digamos, menos atento, permissivo em relação. Não, vai dizer o que. Não. Segurança. Eu estava ouvindo uma coisa, acredito que na indústria também da navegação ela faça muito sentido. Eu fui fazer em Macaé uma apresentação, uma palestra para uma empresa, Constellation, né, de perfuração e tal, petróleo. E o CEO foi falar, ele falou uma coisa muito interessante que ficou na minha cabeça. Eu estava anteontem numa reunião também com outra empresa que trabalha na área de aço, e eu estava vendo na agricultura a resposta dos funcionários sobre o que eles viam como uma das maiores preocupações da empresa, que era a segurança dos seus funcionários, né? E esse cara disse isso lá nesse encontro. Nós não somos uma empresa de furar pós-petróleo, nós somos uma empresa de segurança. Segurança das pessoas. Que eventualmente furamos lá e achamos lá um reservatório de óleo lá no fundo do mar, onde quer que seja. Mas segurança. Que eu acho que tem um pouco a ver com o que vocês fazem, né? A segurança das pessoas, estando no alto mar, estando embarcado, ou seja, segurança. Então, se você baixar a guarda nisso aí, em certas indústrias ela é mais grave do que em outras, né? Você pode ter um acidente fatal. Então manter o modo crise. Eu acho que. E aí nos prepara, claro que ninguém está preparado na crise que está vivendo. Mas quando eu tenho um modo crise permanentemente ligado, eu estou atento e aí eu tenho uma capacidade de me adaptar melhor e de responder a isso. Olha, aconteceu, ok, mas olha, já tivemos essa dificuldade aqui e ali, né? Você se adapta rapidamente. Você vai me preparo para o futuro, eu não sei. Eu não sei qual vai ser o fim disso, como é que vai ser exatamente. Eu tenho algumas opiniões, que não, né? Mas puxa, a gente lê, a gente ouve, a gente troca. Quanto mais informações, não mais informações, mas quanto mais conteúdo relevante. A gente fica também ouvindo televisão demais ou coisas dessa natureza, que são ruídos, não são informações. Né? E são ruins, na minha opinião, porque são opiniões, não são fatos. Então, ok. Dito disso, olha, eu acho que o comércio, né, vai continuar forte, mas, por exemplo, o meu negócio de restaurantes, poxa, um restaurante que enche muito delírio, será que as pessoas vão querer se aglomerar logo? Então, mas se eu tiver ligado, né, me preparando com as mais ferramentas possíveis que eu conseguir trazer para mim, para minha equipe, eu vou conseguir me adaptar melhor ao novo cenário que virá. Que vai ser diferente, eu não sei exatamente qual vai ser. Né? Com certeza, talvez para o pessoal de tecnologia na hora do almoço. Olha, a velocidade da transformação tecnológica já era alta, mas com o advento da Covid, ela potencializou de uma maneira, nós aceleramos em 3 anos o que a gente, em um mês. Gente que é absolutamente fera na área. E realmente é o que está acontecendo. Muita coisa vai ser por aí, como nós estamos aqui hoje. Quantas mais reuniões presenciais, eventos presenciais, isso vai cair, não vai? Vai mudar. Vai mudar. Qual foi a principal crise que você atravessou na carreira e o principal aprendizado dessa crise? Eu tive N crises que eu poderia ter evitado, crises e aí pela inexperiência, mas também aquela história. Talvez me tornei mais experiente, eu vi aquelas crises, né? Como é que a única forma de se tornar experiente é errando e vivendo momentos como esse. Se a gente olhar para trás, né? A última crise sempre é pior. Lá na frente vamos pensar nisso. E a gente aprende. E a gente olha e fala assim, mas... E a gente fala, momento mais eu aprendi. Mas a gente olha para trás, são momentos que de alguma forma te fizeram sofrer um pouco. Ou foi duro, cara. Né? Puxa, eu tive que demitir pessoas, ou então fui demitido.
poxa, não fui aceito nisso, fui cortado da seleção, cortei alguém. Então, houve várias, né, ao longo do tempo. Né, uma derrota que, porra, horrível, dolorosa, né? Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de esporte, digamos, né, digamos, na minha função principal durante tantos anos foi ter da seleção, as pessoas pensam que a pior crise, porque se tornou uma questão nacional, foi quando eu tive que cortar o Ricardinho, que era um jogador que se tornou, que se eu fizer aqui uma enquete com as pessoas que estão conosco, certamente muitas conhecem um pouco de voleibol, que se tornou um esporte bastante popular e nacional, o grande levantador da época era o Maurício, lá atrás. Mas nós acreditamos num cara que ninguém acreditava e investimos, que era o Ricardo, um cara talentosíssimo e tal, que fez coisas incríveis. Em certo momento, há um choque. Um cara que entregava muito, mas que desalinhou total da nossa cultura, nossos valores. E atenção, isso não é um julgamento de caráter. Não. Não. Eu vou contar uma história para vocês que tem a ver com o que eu estou dizendo. Existia um grande treinador chamado John Wooden. John Wooden foi treinador da UCLA, da Califórnia, em Los Angeles, de basquetebol. Esse cara ganhou 10 títulos universitários americanos, é o maior vitorioso da história do basquetebol universitário americano. E treinou grandes jogadores, fez grandes, lá nos anos 70, 60, 70, fez, né, N jogadores espetaculares. Tinha um grande jogador chamado Bill Walton, lá nos anos 60, de liberdade. Então, ele tinha uma norma, ele era um cara, tinha um dressing code, tinha que se vestir, tinha uma série de coisas, até porque ele queria disciplinar aqueles jovens, né? Tinha uma série de coisas. Era um cara extremamente cuidadoso com as coisas, com as pessoas, mas era muito rígido em algumas coisas que ele achava que eram importantes, missões para aquela época, naquela geração, ele achava que era importante. Estava uma coisa muito de free spirit para ele, que era uma coisa um pouco, ele precisava dar algumas nortes. Ok. E uma das normas era os jogadores não podiam usar barba, jovens universitários não podiam usar barba para... No time dele não ia usar barba. Ok. Começa um determinado ano, pré-temporada, começa a treinar e chega Bill Walton, esse grande jogador, um jovem. Ô, coach, como é que você tá? Tudo bem, John? Tal. Estão ali conversando. Vai começar o treino, o coach vira para o Bill Walton e fala: Bill, você não pode treinar com o time. Mas por que, treinador? Estou aqui, estou pronto. Você sabe que aqui não pode usar barba. E então o Bill Walton, um jovem, começa aquele discurso: mas você está cerceando a minha liberdade individual, você não pode tirar esse direito de mim. Não estou tirando o direito de você. Você pode usar barba, só não pode jogar aqui com a barba. Ou seja, é o nosso princípio aqui, a nossa norma. Você pode jogar em qualquer lugar. E o Walton foi para casa, fez a barba e voltou. Estava vendo ali, era o seguinte: se nós dissemos que nossos valores são esse, time por primeiro, não, eu não quero dividir mais meu prêmio com o time, não, sou eu. Treinamento extremo, não quero treinar tanto. Você começa a transgredir naquilo, você começa a desalinhar e criar um problema. Então, isso é uma decisão, porque eu não poderia, né, colocar em risco a instituição, que é maior que todos nós. Eu acreditava naquilo. Se eu, de repente, poderia ter conduzido melhor antes, pode ser, eu não sei. Mas chegou no momento que alguma decisão tinha que ser tomada. E líderes têm que tomar muitas vezes decisões difíceis, não as convenientes. Né? Que mensagem eu estaria mandando para o grupo, né, se eu permitisse que valores essenciais eles fossem transgredidos? Então pode tudo, não tem mais problema. A cultura tem... As pessoas veem muito da sua cultura pelo que você tolera. Entendeu? Essa é uma coisa importante. Olha, tudo bem, pode chegar atrasado, não. Só um pouquinho. Não, peraí. Tem coisas que nós controlamos. A gente não controla o talento. O trabalho a gente controla. É a única coisa que a gente controla. Portanto, é o nosso melhor. Pontualidade, a gente controla. Claro, aconteceu, pode acontecer. Eu não tenho nenhuma punição para isso aí, não. Porque não é uma regra. Aconteceu, mas olha, aconteceu um negócio, uma menina, meu filho, zero problema. Zero. Não. Agora, aquilo não pode ser, o descaso, a falta de comprometimento não pode ser tolerado nesse aspecto, né? Então, aquela foi a pior crise porque ela se tornou nacional, mas o pior não foi esse. O pior foi 2016, quando eu tive que cortar o Murilo, totalmente alinhado com a nossa cultura, um cara tal, mas ele já não estava entregando mais, porque fisicamente estava com muitos problemas. E de lições passadas eu falei, cara, não posso permitir. Aquilo doeu mais, porque ele não merecia aquilo, naquele momento, por tudo que ele tinha feito. Mas eu não podia perder uma nova Olimpíada por razões que eu acreditava que a Olimpíada anterior tinha sido comprometida, que era um pouco de falta de vigor físico. Né? Então, assim, é quando você tem que desligar alguém que é extremamente alinhado, mas que não está entregando, isso te machuca, porque você... Né, é quando há uma crise interna e você muitas vezes não sabe como lidar e você eventualmente cometeu algum tipo de equívoco. E não há outra forma de você lidar com equívocos que não seja pedindo desculpa para as pessoas, né, e seguindo em frente. Mas
Eu acho que as crises, elas vão fazer parte das nossas vidas, é saber lidar com elas, aprender com elas e seguir em frente melhores. Há um conceito muito interessante, eu falo sempre de resiliência. Disciplina e resiliência são dois pilares para a gente poder caminhar com êxito na nossa caminhada, seja lá o êxito que seja para você, sucesso que seja para você. Disciplina é você saber dizer não para aquilo que você eventualmente gostaria de fazer, dizer sim para aquilo que você tem que fazer. Né? É você abrir mão de um prazer momentâneo para que você tenha um êxito maior, que você se aproxime do seu propósito, do seu sonho maior lá. Tem a ver com disciplina. O segundo é uma forma de você lidar com os não, dizer os não. A resiliência é saber lidar com os não que a vida te traz. O que não, é dar um não e voltar. Mas há um conceito, né, de um estudioso libanês, Taleb, que ele fala da antifragilidade. O que é a resiliência? A resiliência é um fenômeno da física, né, quando um corpo, né, ele toma um choque qualquer e ele perde aquela forma. É a capacidade de retornar àquela forma após um input qualquer ali. Ok. Essa é a resiliência. Você volta à sua forma. Então, vendo uma crise, tomamos um choque. Não adianta só ser resiliente, tem que ser antifrágil, que é você voltar melhor do que você estava antes. Você aprendeu com aquilo, de alguma forma se tornou ainda melhor do que você era anteriormente. É um conceito que vai um pouquinho além da resiliência, mas que eu acho que é muito importante. Empreendedores, profissionais de qualquer disciplina, né? Aquilo te move e tal. E quanto mais nós tivermos forte nosso propósito, mais disciplinados seremos. Imagina uma coisa menor. Poxa, eu tenho uma prova para fazer. Eu tenho que acordar às 4 horas para treinar, mas aquele dia não, eu tenho aquela prova. Eu tenho aquela Olimpíada para estudar. Então, aquele propósito, que é um propósito de médio prazo, que está ali muito, aquele grande objetivo, e eu quero demais aquilo, te faz ser mais disciplinado. Ele te motiva. Embora naquela manhã você estivesse absolutamente desmotivado, mas é a disciplina que te faz levantar. Eu tenho que fazer. Para chegar lá, eu tenho que fazer. E a resiliência, você vai tomar um choque, vai dizer, porra, não dá mais, volta. A vida vai trazer, a vida não será sempre justa. Nós temos que voltar e tentar de novo. E acho que isso aqui é um pouco do que nos faz bem. Quando a gente volta e consegue, tenta, a gente fala, porra, voltei, tô aí, vamos nessa. Maravilha. A gente tem... queria que você falasse um pouquinho da mudança do estilo de liderança, e se a gente puder falar de cultura, né, das gerações. Assim, como é que foi você liderar uma equipe no início da tua carreira como treinador e como é hoje, né? Queria que você falasse um pouco dessa diferença. Legal. A gente está no meio de um projeto de mudança de cultura e a gente tem realmente uma grande quantidade dos dois públicos, né? Assim, o público de bordo, ele é um público com uma idade mais avançada, né? O que a gente acha ótimo, mas tem a convivência com um público de idade mais nova. Isso às vezes tem um choque. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho, primeiro, assim, eu acho que o grande barato dessa história, se a gente consegue fazer com que esse entendimento se dê, essa experiência, vivência, né, dos menos jovens, com essa energia, essa vontade, mas às vezes um excesso de energia, um excesso de protagonismo, que às vezes pode ficar, calma. Então, se conseguir, de alguma forma, fazer com que são complementaridades essenciais, né? Mas que nem sempre é simples, porque é um choque, muitas vezes, cultural mesmo. E que é generacional, gerações diferentes. O que me preocupa não são as mudanças, a velocidade com que elas acontecem, né? As próprias gerações, elas duram menos tempo. As gerações, o baby boomers lá, durou 20 anos, depois teve uma nova geração. Agora, muito rapidamente, elas estão mudando. Eu tive uma experiência que eu fiquei 16 anos na seleção masculina. Então, peguei 2 gerações, fundamentalmente, com uma intermediária que foi quem trouxe o bastão, né? Continuou carregando nossos valores aqui na frente da batalha, que foi o Serginho, o Bruninho e tal, e levaram. Mas tem claramente 2 gerações aí, um tempo bem 10, 12, 13 anos de diferença, que já é uma grande diferença nos dias atuais, grande. Em 2015, no ano pré-olímpico, né, o Bruno foi no meu quarto um dia, já era o capitão da equipe e tal, falou, cara, tem que falar contigo e tal, porque e pensando, a gente tinha sido vice-campeão mundial depois de 3 títulos mundiais, vice-campeão olímpico, então, olha, cara, essa geração, não adianta você usar essa metodologia, essa filosofia que você criou com esse time. A sua metodologia com a geração anterior era muito de cobrança, estica, corta, porque eles eram movidos a desafios, eles realmente gostavam do desafio, eles se alimentavam de grandes desafios, quanto mais, dá para mim. Minha preocupação com eles era
a falta de foco quando o mar parecia calmo. Aí vai dar M qualquer, porque os caras vão perder o foco. Entendeu? Que na grande batalha é com a gente. Nós vamos encarar. E eram assim, a característica dos caras. Da maior parte deles e todos os outros iam, né, iam junto. E ele me disse, essa é uma geração diferente. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é diferente. Tem gente que diz, não, é pior, não aguenta isso, não é tão resiliente, calma. Ela não é pior, é diferente. O mundo é diferente. Os princípios são aqueles, mas é diferente. E eu fui estudar, fui ler. Tem livros muito interessantes de psicologia mais voltada para o esporte, porque é um ambiente muito específico, um nicho muito específico. A psicologia e tal, então, formas de feedback diferentes, mais assertivos, tudo isso, positivo, você corrige, positivo de novo. Então, isso fez com que eu realmente trabalhasse uma coisa que era muito fraca em mim, que era reconhecer. Reconhecer. Ser mais positivo. O meu era muito. E isso é uma coisa legal, porque quem lidera equipes, que temos líderes aí, certamente temos líderes aqui de equipes conosco hoje, a gente pensa muitas vezes, eu preciso mudar a atitude daquele jovem lá. Ou então aquele que é mais veterano, ele precisa entender isso. Mas quantos de nós pensam, eu preciso mudar? Você está sempre olhando para o outro e imaginar que a gente tem que mudar alguma coisa. Pode ser, mas será que não tem que começar por aqui essa mudança? Eu tive uma reunião agora, nós, né, no Delírio, a gente começou uma semana, amanhã, uma semana de reinício das atividades. Então, sexta-feira, amanhã, último dia, fecha à noite, né, temos aí os números da semana, e aí eu estava falando com o nosso CEO e com um pequeno board, não, forma de dizer, um grupo de sócios e tal, e líderes ali, mas um pequeno grupo. Sábado de manhã, cedo horário, uma pré-operação, fazer um hangout com as lideranças todas para reconhecer o trabalho feito, estimular, quebrar, jogar também, claro, dar uma estimulada, botar e desafiar, mas reconhecer. E era uma coisa que eu dificilmente fazia. Eu até promovia coisas e eu não ia. Porque eu já estava preocupado com o próximo, tinha que estudar, que fazia. Os caras, cadê o ganhar? Eu não estava. Jogadores falavam isso depois. Cara, você nunca veio com a gente. Eu era mais de vocês e tal. Mas está errado. Eles querem. As pessoas querem essa proximidade. Né? Eles querem, em certos momentos, também estar ali. Não é, obviamente, o tempo inteiro. Tem um momento deles e tal, mas querem isso. E nós temos um momento de muita distância, né? Distanciamento físico. Que não significa que nós estaremos separados. Porque nós temos hoje mais, assim, nós temos estado provavelmente mais juntos com pessoas que a gente não estava quando a gente tinha a possibilidade do contato, até pela inviabilidade, porque a gente ficava pensando só no físico, né? Mas nós estamos olhando muito mais para as pessoas aqui, né, nas equipes. Às vezes você vai para o escritório e tem lá 50 pessoas. Você não fala com todo mundo. Mas quando você junta aqui, você olha para todo mundo, fala com todo mundo, pergunta como é que está, se conecta por aqui. Chega lá, você já acha que já parte do pressuposto, já tudo bem. Você dá bom dia para todo mundo, você está lá. Não. Aí você vai para o seu celular, para a reunião, junto ali, você não se conecta. Aqui não, aqui o cara me pareça, você olha para as pessoas, quer saber como é que está, tudo bem, como é que está aí? Bom, não estou legal não. Então, por quê? Pessoas reagem diferentes à nova rotina, nós temos uma nova rotina. Como lidar com elas? Então, essa proximidade é muito importante. Comunicação não é excesso de informação, é comunicação permanente e intensa, inclusive trazendo os bad news, notícias ruins. Porque ao trazer e comunicar verdadeiramente, as pessoas se sentem parte da solução do problema. Ele dividiu comigo, eu tenho que tentar ajudar a resolver. Se eu não divido nada, o cara fala, pô, eu não sou relevante. Acho que está acontecendo alguma coisa, pô, eu não sei de nada. É comunicar sim. E mostrar que a gente acredita que todos juntos aqui, cada um fazendo aquela sua parte, nós vamos passar por esse momento. Eu acho que são coisas importantes. E dar atribuições a eles. Se tiver oportunidade, vocês são da navegação, uma das histórias mais interessantes de liderança na crise é a história de Shackleton, o livro Endurance, que é o nome do livro dele. Conseguiu salvar com vida toda a sua tripulação, 1915, 16, entre 14 e 17 foi a expedição dele. Quando o navio o Endurance fica preso, depois é esmagado e afunda, né, lá quase no Polo Sul, ele não chega ao ponto, mas lá perto, né, e é uma história muito interessante sobre liderar na crise. Ele ocupava os tripulantes, 27, ocupava permanentemente, mantinha moral alta. Até outfit, ou seja, até a forma de trajar, de se manter, ele cobrava. Para que as pessoas focassem nisso,
e não ficassem permanentemente na angústia do que ia acontecer, no receio de eventualmente morrer, o que é que seja, preocupava as pessoas. Então, é uma história muito interessante de liderança na crise, incrível. Diz pra gente, assim, a gente tem existe uma sedução muito grande no tema de liderança, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do liderado. Existe uma demanda para cima do líder enorme, de esse líder precisa me inspirar, né? Eu queria que você falasse um pouco do liderado. Tá bom, a liderança que você queria não é a que existe, o que você faz, né? Primeiro, assim, aquela história. O liderado tem que entender que, claro, você pode ter mais afinidade, admirar mais um líder, etc. Tal, mas, obviamente, nenhum líder é perfeito. Então, você vai ter, né, suas críticas em relação a isso, as suas frustrações em relação a algumas coisas, porque ele é um ser humano também. Há muito na cabeça das pessoas que o líder é quase que um ser sobrenatural, não aquele cara tal. Ou imaginam que a liderança tem a ver com uma coisa de um carisma transcendental, de uma capacidade de... Claro que há algumas características. Eu imaginava no passado, quando eu falava de liderança e a respeito, que carisma fosse uma coisa assim meio inata. A pessoa nasce com carisma, tem ou não tem brilho. Não é verdade. Carisma é algo treinável. E tem livros sobre isso, eu fui entender. Depois mergulhei um pouco mais. O que é o carisma? O que você acha de uma pessoa carismática? Você olha para ela, uma cara executa bem o que ele faz, se comunica muito bem, passa uma mensagem e fala, caramba, interessante. Aí você começa a achar que aquele cara, porque cara tem carisma. Então, é um pouco disso que você trabalha a forma de comunicação, sua oratória, escutatória, sua forma, tudo aquilo tal, e você trabalha aquilo que você consegue produzir, com isso você demonstra que tem capacidade, e aí isso gera esse do carisma. Mas eu diria o seguinte, primeiro do seu entendimento de que é a liderança, esse processo de liderança, que não é, e fica uma coisa até quase que paternalista, não? Ao líder as responsabilidades. Primeira coisa que vamos falar de autonomia. Mas ele não me dá autonomia. A autonomia não é uma coisa que se dê, você conquista. Autônomo, ou seja, auto próprio, não governo. Você se governa. Hoje me perguntaram, tive também um webinar à tarde com 400 treinadores italianos. Como é que você dá autonomia para decidir ou não? Eu não dou, eles conquistam. Quando eu vejo que ele tem condição, a autonomia está dada. E ele vai fazer, você não fala nada. Eu não tiro. Agora, quando ele não tem capacidade, ele não demonstra, né, a vontade de fazer, ele espera que você decida por ele. Fica quase esperando uma atitude paternalista. Não, o líder vai decidir. Cara, o líder é mais uma peça importante, com relevância, com o ônus de ser líder, né, e cuida de você, ele cria condições para que você faça. Então não espere, né, demonstre a capacidade e vá. Né, e não, como é que se diz, crie essa figura, né, não fantasie a figura do líder, porque não é. Até alguns são mais eficazes ou não, uns evoluem como tal, porque a liderança é algo construído. Pense em qualquer coisa que você admire num líder. Essa característica não é uma característica que você trabalha para ter? Olha, comunicação, vou trabalhar minha comunicação, é importante. Humildade, cara, eu tenho que controlar meu ego, eu tenho que saber que eu não tal, eu tenho que ser uma pessoa que vai dar seu controle, humilde para ver as pessoas, tal. Aquilo que você pensa, tal, será que você não pode trabalhar aquilo em você e se tornar também um líder? Mas o seguidor tem isso. Primeiro, acabar com esse tabu de que, né, que é perfeito, etc. Não existe isso. Né? E se você... Presta atenção é o seguinte, líder e chefe. O cara pode ter um crachá e ser chefe, mas ele não é o líder para você. Se você considera aquele cara um líder, né, não coloque ali uma figura ele é um líder, porque ele te inspira em muitas coisas, você admira, você quer estar com ele no campo de batalha. Né? E essa é uma coisa, falando de times, antes eu até falei isso para os caras hoje. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está pensando no time é assim, com quem eu vou? Eu tenho mais ou menos ideia de o que eu vou fazer, mas com quem é a pergunta mais importante? Né? Seja com que líder? É com esse cara que eu quero ir para a batalha, com esse cara que eu quero ir lá. Com essas pessoas eu quero ir. E o líder tem que perguntar com quem que eu quero ir. Esses caras realmente eles compartilham os meus valores, têm um propósito semelhante ao meu. Ou nós todos temos um inimigo comum, vamos lá brigar com o inimigo comum, o que é que seja. Né? Mas eu acho que são perguntas importantes para a gente, né, poder construir esse processo, esse caminho. Porque liderança é um processo. Maravilha. Esse momento de crise, Bernardo, você acha que traços da cultura, né, a gente pode fazer com que esse momento seja um momento de rica oportunidade
para dar um salto organizacional, né? Aproveitando essa pressão da crise? Eu acho, por exemplo, se fizerem uma pesquisa, eu acho que é muito importante isso, né? Tentar entender um pouquinho como é que as pessoas veem, né? Como é que as pessoas se comportam e veem. Nessa pesquisa ontem, que a gente estava estudando nessa grande empresa na área do aço, apareceu uma coisa assim que preocupante, que a liderança não recebia feedback, não lidava bem ou não recebia, não assumia algumas questões de erro, do que é que seja. Então, havia ali uma questão séria de comunicação grave. Eu acho que esse momento é o momento de nós aproximarmos aqui e criar canais verdadeiros e mais humanos, mais verdadeiros. E aí eu propus o seguinte exercício. Na semana que vem o CEO, eu propus, aí estão elaborando lá, dando uma melhorada. E o CEO ia convocar para uma reunião lá os 50 líderes, né, do nível X lá, qualquer, mais ou menos isso. E ele fez uma pequena exposição sobre o momento, cultura, mas que ele ia ouvir feedback, críticas, né, das pessoas. Ouvir. E aí argumentar, ou então dizer, olha, realmente preciso melhorar isso, o que é que seja, ele tem que ouvir. Ao dar esse exemplo, o cara que é o principal, dizer, não, eu não quero ouvir ninguém, porque eu sou o cara, eu sou o CEO, o cara botou aqui, o cara que comanda, sou eu não quero ouvir. Quem é você para falar isso para mim? Que é a pior das coisas, quem é você para falar isso para mim? Você é algo do meu time, eu quero que você fale para mim. Né? Porque se você não ouvir, porque seu ego está no meio do caminho. Não, você deixou que o seu ego acompanhasse a sua posição. Só que em algum momento você vai sair daquela posição. Teu ego vai tomar um tombo enorme lá de cima, vai machucar. Tá? Mas o fato é isso. E é porque, ao fazer isso, ele vai instigar as pessoas, os seus líderes, a fazer isso com os seus liderados. Traz para mim, eu quero ouvir. Eu não quero mais que as pessoas achem que, falando de segurança, que é muito bacana da empresa, para dar algumas coisas que chamaram a atenção. Vem cá, vamos trabalhar isso aqui. Então vamos começar o processo já. E tem que começar lá, dando exemplo. Eu quero ouvir. Como é que eu posso ser um melhor? Estou distante, não estou ouvindo, tem alguma coisa errada? Então, eu acho que esse é um momento muito de transparência, as pessoas se sentirem realmente ouvidas. Né? É uma das coisas que eu acho que é mais importante. Que mais eu poderia citar? Eu acho que também, para aqueles que, digamos, estão home office, mais que quem está na operação, que está ali direto, não que vocês tenham home office, então, mas há um pouquinho mais de tempo, porque, imagine só, traslados, reuniões, tal, tudo aquilo, um pouco mais. Né? Atribuam nova, que alguém pode estar se sentindo um pouco menos produtivo, sabe? Tentem identificar isso e atribuam funções. Seja estudar uma nova coisa, cara, pensa no futuro da nossa indústria, o que está acontecendo, o que você acha que pode mudar aqui? Põe essa garotada para pensar alguma coisa, se for uma garotada mais voltada para uma inovação qualquer, outros, vem cá, vamos ver. Eu acho que atribuir às pessoas, ou para as pessoas de coisas realmente produtivas, né, faz muito bem, elas se sentem realmente parte desse processo de melhoria da cultura e mesmo do negócio, do business como um todo. Por isso que eu quero cada vez mais reuniões. Você é um restaurante, então, cara, mas como é que vai ser o futuro disso? As pessoas vão se aglomerar rapidamente nos restaurantes? Como é que vai ser? Tenho tido a oportunidade de fazer mais isso no business. No business, delírio, não tanto no business bodytech. As cabeças, cultura, me preocupam. E em outros negócios tenho feito também. Por exemplo, num negócio que eu trabalho lá com o CEO do negócio, uma empresa que trabalha no e-commerce, na área de imóveis. Eles receberam investimentos muito altos para o tamanho do negócio deles, de um investidor internacional, e, obviamente, aquele investimento ele fazia referência a uma curva de crescimento que eles tinham que cumprir. E eles começam a embarcar gente, trazer gente, contratar, para poder chegar aos números que aquele investimento, né, requeria. Você tem que chegar lá, botar isso aqui para chegar lá, tá lá, ok. E aí a crise se instaura. Continuam bem, a empresa está bem. Mas eles começaram a olhar, caixa, tal, como é que faz? E começaram a perceber que eles haviam contratado em excesso. E o que é pior, não é só em excesso. Há, obviamente, duplicidade de funções, há um excesso, há uma gordura grande. O que é pior, eles haviam contratado underperformance, gente que não tinha tanta capacidade para. Eles foram muito, negligente não é o termo, pouco atentos. Investiram pouco tempo em embarcar as pessoas. Isso é uma coisa
pode ser muito dura. E eu tenho visto muitas empresas hoje. É possível fazer de uma forma muito mais assertiva. Mas naquele momento de pensamental, agora vamos para de assertividade, coisa que pode fazer. Primeira coisa, muitas empresas, a migração para o home office foi enorme, certo? Enorme. Bem, nem imóveis. Todo mundo tem um canto que ele trabalha. Não. Poxa, não tem uma mesa que eu podia fazer naquele cantinho. Aí o meu canto de trabalho. Pô, a filharada correndo, quem quer que seja. Poxa, eu tenho meu pai, minha mãe. Que cada um na sua realidade. Eu preciso de uma luz aqui, de uma abajur aqui, de uma luminária. Eu preciso de uma... Falei, vamos investir em móveis para home office. 500% de aumento nesse período, porque as pessoas compraram. Entregam em casa, né, tal, e-commerce, aquela coisa toda. Compraram. Móvel, uma poltrona, uma cadeira para você sentar, vou trabalhar aqui. Eu não tenho, eu tenho aula do escritório, mas aqui eu não tenho. Né? As pessoas assim. Então, isso foi uma coisa... Então, é um exercício, é duro o momento, mas para quem tem uma mente meio empreendedora, é assim, meio fascinante você tentar buscar. Porque é uma oportunidade. Eu hoje queria ser sócio de uma empresa de embalagem, eu já adoraria. Porque nunca se entregou tanta coisa, não é verdade? Né? Eu tenho um amigo que trabalha com isso e fala assim, Bernardo, eu olho para tudo. Eu vou num lugar e vejo, tem muito copinho de plástico, quem é que fabrica isso aqui? Isso aqui deve ter um... E ele começa a conectar as coisas. Então, tudo ele está sempre olhando a oportunidade. Eu acho incrível. Né? Ele é um investidor, eu acho incrível a mentalidade. Mas nós podemos exercitar isso dentro da gente. E é uma coisa que te mantém, sabe, ocupado. Preocupação não existe, mas é muito mais ocupação do que a preocupação. A preocupação de ninguém pré-ocupar. Você está falando muito do futuro. Como é que se fala do foco? Né? Tem duas teorias. Como é que eu faço a melhor execução hoje? Pô, como é que eu estou integralmente nesse momento aqui? Quando eu não estou pensando no futuro, poxa, vai passar, não vai passar a crise, mas vai dar. Eu estou nessa angústia, nessa ansiedade em relação ao futuro. Ou não estou. Caramba, a economia vinha crescendo, eu estava melhorando. Ou tinha patrocinadores no time, agora não tem, eu fico frustrado, meio deprimido que não tinha. Se eu ver no passado, vai estar em depressão. Se eu olhar para frente, ficar ansioso. Não, foca aqui agora. O que eu tenho é isso. Eu vou fazer um exercício em casa, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me conectar com as pessoas, vou aprender. Foco no agora. Então, elimina os ruídos. E hoje é o momento de excesso de ruídos. Elimina. E o outro é, o que é importante? O que eu tenho domínio sobre? O foco tem que estar na interseção disso aqui. Aquilo que eu controlo e que é importante. O que não é importante, bem, vamos adiar um pouco. Não é importante, focar no importante. Mas não adianta focar naquilo que você não tem controle. Você não tem controle sobre aquilo. Então, naquilo que você tem controle que é importante. Essa é onde o foco tem que estar, para que a gente possa ter a melhor execução. Maravilha, estamos chegando nos últimos minutinhos aqui, vou começar a ler umas perguntas, tá? Please. Quais são os principais pilares de uma equipe de sucesso? Pergunta do Marlos. Eu vou dizer para você, primeiro, se você olhar assim, como é que eu convocaria uma equipe para uma competição de alto desempenho, para uma empresa que tem um trabalho no mercado brabo. Eu quero pessoas que tenham energia e vontade de aprender. Eu quero pessoas que tenham o que a gente chama de capacidades pessoais do tipo disciplina, resiliência. São coisas que sem as quais uma equipe de alto desempenho não vai rolar. Não vai rolar. E são coisas que se treinam, tá? Mas você tem que ter a vontade de aprender. Por isso que eu falo da energia e vontade de aprender. É claro que a integridade é ponto de partida. Não. Se eu duvidar um pouco do procedimento do cara, do comportamento dele, cara, desculpa, não tem confiança. Quem tem que dar confiança, tem que confiar nas pessoas para você ir batalha com ela. Né? Então, de alto nível. Então, acho que é claro que o hard skill, ou seja, o conhecimento técnico, é muito importante. Vamos dar um exemplo para vocês. Um dia, em relação ao delírio, eu falo que uma empresa é prática, mas nos faz pensar nesse tipo de coisa. Um dia, uma amiga, que também pedala, mas o marido dela pedala muito, até ele me conhece, que é o Pedro 01, a esposa dele é sócia do Gula Gula, que é um pouco concorrente, mas assim, super na boa. Nós somos complementares, aí tem espaço para todo mundo. Não tem essa coisa de, não quero, não é nada disso. Digo, Bernardo, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, porque é um delírio, aquela fila, aquela confusão, e as meninas estão atendendo com um sorriso daqui e aqui. Quem é que treina esse pessoal? Eu preciso treinar os meus atendentes, garçom tal. Aí eu falei, cara, o treinamento é interno. Mas você não está entendendo, a gente não treina o sorriso. A gente contrata as pessoas por causa do sorriso. Você quer aquela pessoa, ela vem com um sorriso para você, ela fala, ela quer servir, é isso aqui. E aí você treina ela a capacidade técnica dela. Como é que ela vai servir a bandeja, colocar a porção, fazer, atender, aí técnico você treina.
Não é que você vai contratar um cara que não tem nenhuma capacidade técnica para fazer aquilo que certas áreas exigem. Não é isso. Mas é aquela história. Contrata alguém, vamos na área de tecnologia, não é que é uma área muito específica, o cara tem que ser bom naquilo, né? Não vou aprender. Aí você contrata o cara. Bom, esse cara aqui não vai ter mais bom de forma alguma, aqui nós vamos mandar. Acabou, não tem mais preocupação. Vai andar. Aí daqui a um mês, cara, o cara chega atrasado, o cara não se comunica com ninguém, o time rodeia o cara, porra, fala com ninguém, e tal. Aí você manda o cara embora. Você mandou o cara embora porque ele deixou de ser bom tecnicamente ou porque ele não tinha nenhum atributo pessoal bacana, que a gente soft skill, people skill, o que é que seja. Por esses motivos você mandou ele embora, não porque ele deixou de ser bom. Então, avalie isso, porque você vai ter momentos em que isso é muito importante, né? O mais disciplinado, que vai fazer a diferença até alto rendimento no esporte, todos eles são talentosos, mas o time mais disciplinado, o time mais... A Alemanha tem mais talento que o Brasil? Está aí. Vira e mexe mais o Brasil no cara do futebol, então, né? Talento incomparável. Eles não se equiparam ao talento, mas é estratégia, planejamento, disciplina, etc. Tal, mas teve com as pessoas realmente engajadas nisso aí. Então, acho que é um pouco por aí. Maravilha. Em time que está ganhando, se mexe? Assim, não é obrigatório que se mexa, essa coisa, vou ter que mexer não. Mas o time está ganhando, o pensamento tem que ser o seguinte: o que nos trouxe até aqui não é suficiente para a gente que percorra o próximo caminho com sucesso, próxima etapa com sucesso. Então você não precisa mexer eventualmente nas pessoas, mas elas precisam entender que elas têm que mudar, elas têm que melhorar, elas têm que progredir. Ou seja, a empresa, o time, ele tem que mudar. Então o time muda. Você imaginar que só com aquela jogada, só com aquela estratégia, só com aquilo, você vai continuar? Não vai. Porque o mercado vai olhar, vai copiar, vai melhorar, vai desenvolver e você ficou no meio do caminho. O resultado do passado não te garante sucesso no futuro. A única coisa que o resultado te traz são expectativas e responsabilidades maiores. Que de você se espera um novo ouro, que você conquistou muito. Então, se for necessário mexer, tem que se mexer. Eu aconselho quem gosta de esporte para assistir esse seriado que está tendo agora, que é da Netflix, não é do Michael Jordan, mas ele realmente é o protagonista. Eu já li tudo e mais alguma coisa sobre, inclusive traduzir um pequeno livro chamado Nunca Deixe de Tentar. A gente fez a tradução com alguns comentários. É um desses personagens que são sinônimo de excelência, de determinação e tal. Né? E há um momento ali que o time chega, ele ainda não tinha vencido nada, chega às finais de conferência, e um cara que depois se tornou o cara mais malquisto, que era o diretor, manda embora o treinador e ele promove o Phil Jackson. Foi uma coisa que, cara, peraí, o time está crescendo, chegou na final de conferência, não tinha chegado, mas ele entendeu que era preciso, mesmo o time ganhando e crescendo, que era preciso uma mudança daquela natureza. Tem muitos aspectos que eu olho para aquilo, não é só a beleza do esporte, aquelas histórias bacanas que quem curte, mas tem muita coisa de gestão, de liderança. Tem outro filme que fala de liderança, de mudança de estilo, inclusive, que é o Moneyball, o homem que mudou o jogo. Vale a pena assistir. É interessante, é de esporte, é de beisebol, mas o Brad Pitt ele é um líder do negócio, e como é que ele muda a postura dele em relação aos jogadores, se aproxima e tal, e o time sobe. Então, eu olho muito sobre essa ótica, entendeu? Uhum. Michael Jordan só ganha a primeira competição dele quase 7 anos depois. Ele era o melhor cestinha, maior pontuador, mas quando muda o sistema, ele passa a ser a peça mais importante, mas dentro do time. Enquanto ele não teve um time à sua volta, ele não conquistou o título. Falando da importância do time, apesar de ter o maior jogador do mundo. Uhum. Perguntaram aqui como é que você fazia quando o time perdia, para levantar a moral do time e trabalhar o psicológico. Eu vou dizer para você, nada que você disser para eles vai dizer assim, esquece, passou. Passou não, sofre. Né? Passa um tempinho de luto, faz bem. Não está de luto nos dias, né? Até para você, essa dor, né, que vai te levar, cara. Pô, perdão, foi duro. Não quero mais sentir isso. A Michael Jordan foi cortado, olha só a experiência. Foi cortado no time do high school, da escola dele. Quem cortou o Michael Jordan? O cara lembra, cortou o Michael Jordan. Ele vai para casa chorando, conversa com a mãe, aí ele vai no verão, treina, volta, nunca mais queria sentir aquela dor que ele tinha sentido. Então, eu digo para vocês uma coisa, muitas vezes eu não sei o que eu vou dizer. Eu toco num jogador, ó, mas no dia seguinte eu tô lá com elas. Me preparei, chego lá pronto para propor algo que vai mostrar para eles, eu confio em vocês. Eu não sei dizer, poxa vida, sinto muito. Porra, erramos aqui, falhamos e tal, vamos ter que dar um jeito. Aí vai todo mundo trabalhar. E eu vou dizer para você,
Não é que eu quero que ninguém morra por causa disso, perder um jogo. Eu acho que passar pelo processo de sofrimento vai te fazer pensar sobre isso. O cara que sai ali, como se nada vai acontecer, vai tomar um chopp depois, me desculpe. Ele não está comprometido com aquilo não tem relevância para ele. E tem que ter relevância. Mas quando o time sofre, no dia seguinte eu estou pronto para dar o meu melhor, mas propor coisas que certamente vão ver que na boa e na ruim eu vou estar lá. Na boa e na ruim eu vou estar lá. Eu conheci um treinador, e ele fez uma das coisas mais trágicas que eu já vi um treinador fazer. O time perdeu uma partida, uma seleção perde uma partida, partida de seleção tem sempre uma coletiva de imprensa. Você vai, vitória, derrota, de uma geral vai o treinador e o capitão. Antigamente é só o treinador, mas hoje em dia as mídias existem, então vai o treinador e o capitão. Os caras perderam a partida, a seleção perdeu a partida, e o treinador disse, entrou na coletiva, levou todos os jogadores, a jogadora feminina, todas as jogadoras, era um time feminino, e disse o seguinte: pessoal, eu não tenho o que falar, eu treinei, disse elas que tinham que fazer, elas não fizeram nada do que eu falei, elas vão responder as perguntas, e sai. Aquilo é o anti-líder. Que na dificuldade, está com elas. Na boa, ele vai lá dar entrevista. É o contrário. Na boa, podem os jogadores, eles têm que ser reverenciados. Já fizeram. Olha como a questão do líder, que quer que a sua equipe cresça, tem a ver com o treinador no olímpico, né? Vôlei apenas, olímpico. O treinador não ganha medalha. Os 12 sobem, você observa e aquilo é a sua medalha, poder vê-los lá. Depois a gente faz uma réplica desse, com recordação e tal. Acho que quem ganha são eles. A medalha. Então tem a ver com isso. Né? Então, eu acho que... E aquilo para mim foi assim, a maior aprendizado. Isso aqui eu nunca farei. Porque o líder é aquela. Você pode não ter a culpa direta, mas a responsabilidade é sua, porque você escalou, você treinou, você posicionou as pessoas e tal. Você tem responsabilidade. Pode ser que ele tenha uma culpa, você tem responsabilidade. Você que botou ele lá. Portanto, mas eu digo, muitas vezes eu não sei o que dizer, mas esteja próximo deles. Mais do que nunca nesse momento. Ele está ali comigo. Ponto. Eu acho que é o mais importante. Danilo está perguntando aqui como estimular um ambiente criativo de tolerância ao erro, mesmo nesse momento de crise, para fomentar a inovação e, de repente, soluções aí que possam nos fazer avançar nesse momento. É o seguinte, primeira coisa, eu postei um vídeo do Michael Jordan ontem, né, no Instagram, que ele fala, né, eu errei em tantos momentos finais. Ele é um vídeo de 3 minutinhos. Eu errei tantas cestas finais. Eu errei tal. E aí ele fala dos erros que ele cometeu. E aí no final ele fala assim, e por isso, aí deu uma chance, eu acertei, me tornei. Nós temos que criar uma cultura, não é que estimule o erro, não é isso, pelo amor de Deus, mas é que aceite o erro como uma tentativa de algo realmente diferente que pode nos conduzir a uma coisa melhor. Então, entender esse erro. A coisa importante é errar, aprender rápido, não é errar, errou, não. E aí? Errou, ajusta, aprende, muda. E eu sempre digo uma coisa, me apresente um erro diferente. Um erro igual me leva, de vez em quando eu fico meio tenso nas quadras. Mas não é pelo erro em si apenas. É pelo erro, pela falta de comprometimento. Não é porque ele tentou e errou e deu errado. Não é isso. É porque ele está desfocado. Ou ele está repetindo aquele erro e não está vendo. Desculpa, se errou 3 saques na rede, erra fora o próximo. Alonga lá, mas não faz isso de novo. Porque aí, meu amigo, você não está... Nada que você viu até agora te ensinou nada. Então, não é por aí. Então, eu acho que você tem sim. Mas qual é a única forma? Aí você diz, ok, boa. Mas o que você aprendeu aqui? Agora, faz de novo. Bora. Pô, deu errado de novo. Deu errado por um outro motivo. Então você tem 2 motivos que você sabe que não dão. 2 razões, 2 elementos que você sabe que não dão certo. Vamos para o terceiro. Então tem que realmente fazer. E a gente tem que buscar. Agora, atenção. Quando a gente fala de inovação, não é uma disruptura. Inovação. Não. Um pequeno movimento, né? Uma pequena coisa. Poxa vida, olha que interessante. O dia, estamos lá falando da equipe, né? Muitas famílias estão em casa. Nós pensamos, como é que a gente vai vender um ticket médio mais alto? Por exemplo, então, os pais, 2 filhos em casa, poxa, o pai vai comer salada, a mãe delírio, legal, tal. Mas os filhos não, comer um hambúrguer, lá, pai, pede uma pizza, tal, enfim, não é aquela coisa, enfim, está lá no debate. Nós criamos porções família, facilita, tal. Então foi pequena mudança, um pouco maior, tal. Não, e acontece, nosso ticket médio, que era tanto, foi para... Por quê? Pessoas compram juntas. Não fica assim, né, 2 pessoas na casa,
uma pessoa pede de um lugar de outro. Não, isso aqui é família, então o preço está bacana, conveniente, vamos pedir os dois. Nosso ticket médio subiu 20% nessa semana em relação ao ticket médio com as lojas abertas. Então foi muito interessante sobre essa ótica aí. Um pequeno elemento, inovador. Né? Porque a gente fica pensando, não, agora o cara vai ser o próximo Steve Jobs, que a inovação não é isso. O cara detectou que tem uma nova forma, uma rota qualquer que vai gerar eficiência. Olha só isso aqui. E, rapaz, é simples e eficiente. Pô, que interessante. Então, Não associam um processo criativo a algo estruturado, né, Bernardo? As pessoas têm uma percepção de inovação como se fosse uma iluminação. é quase a lâmpada mágica. Vou apertar aqui, vai sair um gênio e vai me dar. Até porque é o seguinte, né? Mesmo que você tenha uma ideia realmente arrebatadora, que pode acontecer, a gente espera que aconteça, incrível, ela é fruto de muito suor, no sentido de você se debruçou sobre aquela questão durante muito tempo. Há um processo todo ali, você tentou, deu errado, você ajustou, fez. De repente, você está dando uma pedalada, uma corrida, e fala, caramba, aquilo ali. Entender isso, você ter um tempo para o ócio criativo, o momento que você, sabe, você medita e vai, você vai pedalar e tal, você sai um pouquinho, peraí, mas aquilo ali. Porque a ocupação extrema, muitas vezes, te leva a uma preocupação, você fica muito aqui, você restringe um pouco essa sua capacidade de estar aberto para algumas coisas que possam te ajudar naquela solução, naquela nova estratégia que você está pensando, né? Na mudança um pouco de um produto. Então, acho que é importante que a gente trabalhe isso. Bom, estamos encerrando aqui, vou deixar uma última aqui. Você dá aula para a galera mais nova. Queria que você deixasse uma mensagem para os novos líderes, né? Para quem está começando na carreira aí. Mensagem geral mesmo para eles. Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, pense bem se você realmente quer se tornar um líder. Né? Porque o líder tem atributos e dificuldades, as decisões difíceis são atributos do líder na maior parte das vezes, portanto, não é assim glamouroso como se pensa se tornar um líder. E a questão toda é a seguinte, não é que você, né, vai ser um líder porque você quer ser um líder, você vai ter que desenvolver atributos. É porque as pessoas vão ver em você e vão querer te seguir. Quando você tem seguidores, você se tornou um líder. Até então, você pode até ter um carro de chefia, mas não é um líder. Se eles realmente não quiserem te seguir, não estiverem dispostos a acreditarem que é uma boa seguir você. A primeira coisa é, um gestor, ele cuida de números. Um líder, para ser um gestor, ele cuida de números, de parâmetros, né, de métricas. Um líder, ele cuida de gente. De gente. Então, eu posso, como gestor, chegar para um cara, o cara não está entregando resultado há 3 meses. No primeiro mês, eu chego lá para o cara, meu irmão, o que está acontecendo? Não está entregando. Segundo mês, porra, aí, ó, mais um mês sem entregar, um dia ele fala, chega aqui, está acontecendo alguma coisa que eu possa ajudar você, porque os seus números não estão legais, o que a gente pode fazer? Vamos dar uma trabalhada aqui, tal. Ou seja, você vai realmente tentar entender se há algo, se pode acontecer, e você tenta e faz, dá uma condição, melhora, cria uma condição para que ele possa voltar a entregar. Então, assim, é bem diferente do cara que vê só aquilo e aí ele vai cobrar aquilo ali apenas. Não é que, por ser líder, não vai cobrar resultados? Vai, mas ele dá as condições. É uma coisa que eu falo assim, eu brigo muito com eles ou com elas, mas brigo muito mais por eles e por elas. Não. Cobrar é parte do processo de liderança, você cobrar. Cobrar nada mais é do que o reconhecimento da sua capacidade. Eu cobro que eu sei que você pode fazer. Imagina o seguinte, para quem lidera a equipe, você vai cobrar de alguém que não tem capacidade daquilo que você imagina que seja uma meta que você queira chegar, que ele entregue aquela meta? Pega um menino mirim, olha, eu quero que você saque aqui igual ao Giba sacava. Desculpa, isso é diferença de tempo, de energia, não existe. Vai fazer aquilo que é capaz de fazer. Eu cobro de alguém que tem capacidade de realizar. Então eu digo sempre, preocupe-se quando deixar de cobrar, porque de repente eu posso deixar de acreditar. Mas se eu acredito, você tem energia suficiente, você é um cara que aprende, você é um cara, né, que se supera e corre atrás, vou continuar cobrando. Até porque se eu não cobrar, sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo? Como você não cobrou de mim? Por isso que eu não entreguei. Você, sabe, não me instigou. Líderes alimentam o inconformismo. Tá bom? Mas a gente pode fazer melhor. Então vamos buscar um pouquinho mais. Acho que tem uma série de questões que é do atributo, né, do líder. Beleza pura. A última mensagem é a seguinte. Antes dos grandes... Está se dando até um pouco meme por aí. Antes dos grandes embates, eu troco sempre mensagens com meu filho. A gente está sempre em contato e tal. E quando ele começou naquele negócio, a gente tinha um dos 3 Fs. Nesse momento, os 3 Fs são muito importantes. Os 3 Fs são foco. Foca naquilo que você tem capacidade, que você tem domínio sobre aquilo, né? Está na tua capacidade de realização, tem algum controle.
e naquilo que você tem que fazer, naquilo que é importante ser feito. Foque. Então, foque na sua rotina, foque no aprendizado, foque no crescimento. Foco. Segundo momento, segundo F, força. Vai ter momento, caramba, não acaba, então, bora, força. Levanta, faz exercício, dá uma suada, toma um banho, força, pega, força. Né? Quer ver com superar, né? Passar um momento, então, força. E o terceiro, fé. Acredite. Acredite nas pessoas, acredite em você. Foco, força e fé. Né? E tem um quarto F, que de vez em quando a gente liga também, que é aquela do fuzz. A situação está muito ruim, liga e deixa rolar, porque não adianta, né? A sutil arte de ligar o quarto F, entendeu? Mas a gente fala isso, ó, cara, dá uma desopilada aí, bora, deixa rolar. Tem a ver com você. Os caras estão brigando por causa de política. Deixa eles brigarem. Nesse momento eu não quero ABC, não quero falar sobre isso. Vamos bater panela o quê? Vamos encher a panela e levar para alguém que está precisando nesse momento. Depois a gente vai brigar sobre essas que hoje, né, hoje é irrelevante, desculpa. Né? Um dia eu moro aqui em Parente, a rua aqui, outro dia passou uma família com aqueles carrinhos que eles empurram assim, com meio carregalista e tal. Por favor, arruma uma comida aí, um negócio e tal. Porque tem gente que mora no Rio de Janeiro, né? Aqueles empreendedores, o cara trabalha na praia, vendendo sorvete todo dia. Esse cara tá fazendo o quê? Talvez ele tenha que fazer entrega, alguma coisa, mas tem um monte de... O cara tem um carrocinho de coelho de coco, né? E tá ali, cara, é um empreendedor e não tem o que fazer. E ele trabalha, no final do dia ele tem um dinheirinho, né? E ali estava contando um pouquinho de algumas das ações aí. Eu achei essa ação, por exemplo, dos pequenos empreendedores, você poder beneficiar comprando daquele que está com dificuldade hoje. Espetacular. Você ataca a corrente toda, aquele que está precisando realmente se alimentar e não tem, mantém emprego, mantém o negócio do cara vivo, cara, a cadeia viva. Sensacional. Eu vou, e assim, eu aprendi aqui, já vou aconselhar, moçada, não vamos dar não, vamos fazer o seguinte, vamos comprar lá, naquele pequeno e fazer com que ele seja responsável por aquelas X famílias ali que nós vamos trabalhar lá. Espetacular. Né? Um tiro espetacular, no sentido um bom tiro, que vai atingir mais gente. Eu vou comprar aqui ele, esse mercado, legal, esse mercado continua vendendo, nada contra não, por favor, sigam lá. Aí ele fala, eu entrego lá, mas se eu possibilito aquele cara de manter o emprego daqueles que estão ali, ao fazer, produzir e entregar, sensacional. Achei a ideia incrível, eu vou passar adiante. Vou provocar as pessoas a fazerem. Muito obrigada. Obrigada de verdade. Um beijo. Super. Agradeço mais a vocês pela oportunidade. Turma, sucesso. Tá bom? Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Super. Tchau, tchau. Obrigado.